Boa tarde a todos. Sejam novamente bem-vindos a essa casa que nos acolhe. Uma boa tarde também a todos os amigos que nos acompanham através das redes sociais. Para nossa harmonização nesta tarde, eu vou ler um trecho da obra Sabedoria Todo Dia, cujo autor é Lourival Lopes. Vamos ver o que ele nos sugere para esta tarde. Deseje as transformações. Não apenas aceite, mas deseje que transformações positivas se operem em você. Se até hoje as coisas foram amarradas, difíceis ou impossíveis, queira que uma mudança substancial lhe ocorra. Esclareça os pontos obscuros. Aumente a sua grandeza de espírito, a sua inteligência e as capacidades de sentir e de agir. Esboce um novo mundo e uma nova vida para você. Deseje ir adiante, melhorar. Confie em você, em Deus e faça. Quando fizer isso, já estará havendo uma formidável transformação em você. Você se arranca para a vitória quando se dispõe a ser melhor. Amado Pai, com muita gratidão, nós elevamos o nosso pensamento a Ti, em louvor, por todas as dádivas que tens nos concedido, em gratidão pelo dia de hoje e por essa oportunidade de estarmos nesse momento sintonizados contigo e com a espiritualidade amiga, em busca de esclarecimentos, em busca de auxílio para as nossas reflexões, que cada um de nós possa abrir a sua mente e o seu coração, guardando dentro de si as palavras, os conceitos que aqui ouviremos. Que o Mestre Jesus também nos acompanhe e nos ampare nesses momentos de reflexão e de aprendizado conjunto. Que assim seja. A Heidi, então, hoje vai nos trazer algumas reflexões sobre o tema: você está preparado para a grande viagem? Boa tarde, irmãos. Que a paz do Cristo nos envolva para as nossas reflexões. Nós estamos preparados para a grande viagem? Qual é o primeiro pensamento que nos vem diante dessa pergunta? Eu fiz esse questionamento para uma dezena de pessoas e recebi a mesma resposta de todos: a morte. Então vamos começar por ela. Tem um curta-metragem disponível no YouTube que conta a história de um casal interpretado pelos atores Paulo José e Laura Cardoso, extremamente preocupados em se preparar para a grande viagem. Esse curta é Morte, a Grande Viagem. Tem uns 14, 15 minutinhos, mas vale a pena a gente assistir para refletir. E eles começam a planejar nos mínimos detalhes tudo que antecede a esse momento. A escolha da lápide no cemitério, as flores,
os caixões, a música do velório, a divisão dos bens entre os familiares e até um ensaio com os amigos para ver como eles iriam se comportar nesse dia. A gente não tem uma noção muito certa do tempo que levou esse preparo para eles, porque cada cena concentra um tema, um item a ser preparado. Porém, o mais difícil de tudo, depois que tudo está preparado, é esperar a hora da morte. E a cena é muito interessante, vale a pena ser vista, porque eles estão sentados lado a lado, esperando. Mas será que nós recebemos algo como uma espécie de aviso prévio? 30 dias antes dispara um alerta nos avisando? Nós sabemos que não. Os momentos da nossa vida, infância, adolescência, maturidade, envelhecimento, representam, quem sabe, qualquer um deles, o nosso último momento. Mas o diálogo final desse filme e a constatação da finitude é que é muito interessante e que nos faz refletir quando ela pergunta para ele: será que vai demorar muito? E ele responde: não sei. E ela questiona ele: você está com medo? E eles se olham apreensivos e ele diz: um pouco. Essa espera que me dá uma agonia, diz ela. E ele diz: tem que ter paciência, um dia ela chega. E o que é que a gente faz enquanto ela não vem? É a pergunta que ela deixa no ar. É o fim. O que é que a gente faz enquanto ela não vem? Esse é o problema. E o que é que nós fazemos enquanto ela não vem? Vivemos, simples assim. A nossa realidade, ela é expressa por uma inevitável consciência que nós temos de finitude. Com um tempo trabalhando sempre implacável. E diante disso, não adianta nós pedirmos mais tempo, porque ninguém segue o caminho antes ou depois da hora programada. A idade cronológica nossa segue seu curso sem piedade, real, absoluta, lutando a cada instante com o tempo vivido que avança, independente dos nossos desejos, dos nossos objetivos, se eles foram alcançados ou não durante o nosso caminho. Nós precisamos estar preparados para falar sobre ela, para discutir a morte, que ainda é um tabu que nós evitamos nas conversas diárias. Falar com crianças, jovens, adultos, idosos. Esse é um exercício de um tipo de pensar diferente, de romper novas barreiras, abrir possibilidades, admitindo a dificuldade e o desafio dessa existência e coexistência contraditória que nós temos entre a vida e a morte. Transformar o pensamento é uma exigência para compreendermos o mundo na sua imensa complexidade. O espírito humano se abre ao mundo. A abertura ao mundo revela-se pela nossa curiosidade, pela nossa busca, pelos questionamentos, pela exploração, pela investigação, pela paixão de conhecer. Manifesta-se pela estética, pela emoção, pela sensibilidade, mas principalmente pelo encantamento que precisamos ter diante do nascer. É aí que se inicia verdadeiramente a nossa grande viagem. O que nós fazemos nessa jornada evolutiva de crescimento ao longo de várias e várias vidas encarnadas é que é a nossa grande viagem. É uma viagem
nossa, desde a condição primitiva do nosso espírito lá, simples e ignorante, numa caminhada em busca do nosso destino, a angelitude, de sermos espíritos puros. Essa grande viagem é composta das mais diversas etapas. É como se fosse um trem, é o trem da vida. Nós embarcamos, encontramos pessoas que amamos, as pessoas vão desembarcando em diversas estações. Chegará o momento em que nós vamos desembarcar na nossa estação, mas não é aí que tudo se acaba. Porque nós vamos ter que pegar esse trem de volta. Não vamos ficar estacionados. E sobre isso, eu encontrei um livro infantil da escritora Miriam Duse, que tem esse título, A Grande Viagem. É um livro infantil, mas que serve para cada um de nós, crianças espirituais que nós ainda somos. Conta a história de um menino chamado Beto que se prepara para retornar à Terra, nessa grande viagem que é a reencarnação. Ele recebe da sua orientadora espiritual uma maleta, contendo os acessórios necessários para que ele tenha sucesso nessa viagem. E em cada um desses acessórios, ele aprende preciosas lições de vida. E essa mesma maleta é a mesma do Beto que nós recebemos quando nós partimos do lado de lá para cá. São muitos itens, então eu resumi apenas em alguns por nosso entendimento. O primeiro item que está dentro da maleta são os óculos da justiça. É fundamental que nós enxerguemos o que é correto e o que não é correto. Mas lembremos da passagem do Evangelho que fala sobre não julgar. Nós normalmente julgamos as pessoas, julgamos os seus atos a partir das aparências, a partir do que nossos olhos veem, sem nos preocuparmos com o que está por trás das ações das pessoas, se elas estão sofrendo, se elas têm problemas. Nós devemos tomar muito cuidado para não julgar. Precisamos buscar os óculos da justiça para que tenhamos realmente condições de conhecer o porquê de cada acontecimento da nossa vida, das atitudes das pessoas, para que assim nós tenhamos condições de avaliar as razões de alguém ser de uma forma ou de outra. O segundo item dessa nossa maleta é o espelho da consciência. É o olhar para nós mesmos, buscar o nosso autoconhecimento. Nós não podemos só buscar o conhecimento externo. Precisamos conhecer a nós mesmos antes de qualquer coisa. Quando nós nos conhecemos, nós passamos a ter uma ideia melhor do que somos capazes de fazer. Se nós nos questionamos, será que eu estou agindo bem? Será que eu estou agindo conforme o exemplo que Jesus nos deixou? Será que as minhas ações estão corretas? Ou eu estou me desviando do caminho? Quando descobrirmos em nós algo que não está bem, nós temos condições de buscar a nossa transformação interior. Mas um outro item dessa maleta é o capacete da esperança. Muitas vezes nós perdemos a esperança quando a dor nos acolhe, quando nós sofremos, quando alguém parte da nossa vida de uma hora para outra. Quando nós vemos esse mundo conturbado, cheio de violência, de dissabores, coisas que percebemos nos outros que não nos agradam, como também percebemos em nós e sabemos que precisamos mudar porque não nos agradam, de certa forma acabamos perdendo a esperança. Paulo Freire, que é um grande educador, nos disse que nós
devemos sempre ter conosco a esperança. Não a esperança do verbo esperar, porque o verbo esperar nos remete a uma ideia de ficarmos sentados, quietos, esperando que as coisas venham prontas, que caiam no nosso colo, perfeitas. Devemos ter esperança do verbo esperançar, porque o verbo esperançar nos remete à esperança com atitude, com busca, com solução, com trabalho, com transformação. É o agir para mudarmos o mundo. E depois desse, vem a capa da coragem. Nossa maleta está ficando pesada. É um recurso que nos protege de ações que tentariam impedir de construirmos um mundo melhor. Ela deve sempre ser usada junto com o capacete da esperança, pois precisamos de coragem para agir e tentar transformarmos o mundo. Se perdermos a esperança, automaticamente nós perdemos a coragem. E um outro item dessa maleta é o guarda-chuva da bondade. Se queremos alcançar a proteção para seguir o nosso caminho, precisamos desse acessório. Seu tamanho é sempre proporcional à bondade que nós já conseguimos adquirir dentro do nosso coração. Então, muitas vezes, nós andamos com uma sombrinha pequenininha, no outro dia a gente já tem capacidade de usar aqueles, tipo parabólica, né? Um guarda-chuva grande. E, por fim, precisamos levar junto nessa maleta a bandeira da paz. As pessoas pensam que a paz nunca será alcançada, quando, na verdade, ela depende de cada um de nós. Depende do nosso comportamento, do nosso comprometimento com o nosso caminhar, com os nossos objetivos, com as nossas buscas. Podemos estar sentindo dores, enfrentando situações complicadas, mas isso não nos impede de termos paz em nossos corações. E essa paz que nos dá condições de vivenciar e superar qualquer dificuldade que se apresente na nossa vida. Porque todos nós estamos fazendo essa grande viagem. E agora que estamos do lado de cá, podemos refletir sobre uma mensagem que foi deixada na Revista Espírita, de julho de 1862, pelo Espírito de Verdade, que, na nossa visão, nada mais é do que as palavras do próprio Cristo. E essa mensagem nos diz assim: um homem passa pela rua e uma telha lhe cai aos pés. E ele diz: que sorte! Um passo a mais e eu teria morrido. Em geral, é o único agradecimento que ele envia a Deus naquele momento. Entretanto, esse mesmo homem, algum tempo depois, adoece e morre deitado numa cama. Então, por que ele foi preservado da telha para morrer alguns dias após, como qualquer um de nós? Foi o acaso, dirá o incrédulo. Como ele próprio disse, que sorte que eu tive. Para que então lhe serviu escapar do primeiro acidente, se ele sucumbiu ao segundo? Em todo caso, se ele achar que a sorte o favoreceu, esse favor não durou muito. A essa pergunta, o espírita responde que a cada instante nós escapamos de acidentes que, como costumamos dizer, nos deixam a 2 dedos da morte. Não vedes nisso um aviso do céu? Para vos provar que a vida está sempre por um fio? Que jamais temos certeza de viver amanhã? Que assim deveis sempre estar preparados para partir? Mas que fazeis quando ides empreender uma longa viagem? Tomais vossas providências, colocais em ordem os vossos negócios, muni-vos de provisões, de tudo que é necessário para o caminho, desembaraçai-vos de tudo quanto vos atrasa e retarda a marcha. Se conheceis a terra para onde vais, se lá tendes amigos e conhecidos,
podes partir sem receio, certo de que serás bem recebido. Caso contrário, precisas estudar o mapa da região e arranjar diversas cartas de recomendação para ser bem recebido. Suponde que sejais obrigado a empreender essa viagem da noite para o dia e que não tendes tempo para fazer os preparativos, ao passo que, se estivesses realmente prevenido, com bastante antecedência, terias disposto e estarias a qualquer momento pronto para a sua partida. Então, todos os dias estáis expostos a empreender a maior e a mais importante das viagens. O que deveis fazer inevitavelmente, contudo, não pensais nisso, mais do que tivesses de viver perpetuamente na terra. Em sua bondade, Deus cuida de vós, advertindo-vos por inumerosos acidentes, aos quais escapais. E só o que tendes a dizer a Deus é: que sorte! Espíritas, sabeis quais os preparativos a fazer para seguir essa grande viagem, que tem para vós consequências muito mais importantes que todas as viagens que empreendeis aqui na Terra. Porque da maneira que ela se realiza, depende a vossa felicidade no futuro. O mapa que vos dará a conhecer o país onde ides é a iniciação que tens do conhecimento dos mistérios da vida futura. Por ela, o país não será mais desconhecido para vós. As vossas provisões necessárias para essa viagem são as boas ações que tiverdes realizados e que servirão de passaporte e de carta de recomendação. Quanto aos amigos que encontrareis lá, vós os conheceis sim. É de maus sentimentos que vos deveis desembaraçar, pois infeliz é aquele que, para alcançar o progresso intelectual e moral, teríamos que reencarnar com essa maleta, voltando a passar pelas experiências do corpo nesse mundo terreno, nessa densa floresta onde o egoísmo e o materialismo ainda predominam e podem nos levar muitas vezes ao imediatismo, aos vícios e às paixões. Cuidadosamente, nós nos preparamos para essa viagem, assim como o menino Beto. Consultamos os experientes orientadores espirituais. Planejamos detalhadamente que roteiro nós vamos seguir quando estivermos aqui. Fortalecemos o nosso espírito no conhecimento e na vontade. E quando nos sentimos em condições, pela porta abençoada da reencarnação, ingressamos na vida corpórea, na família do mundo e seguimos a viagem. A princípio, na infância, na juventude, nosso corpo saudável, cheio de bom ânimo, a viagem nos parece muito fácil e prazerosa. Se nessa longa jornada terrena viermos a nos sentir inseguros quanto ao rumo certo a tomar, busquemos o consolo da fé. Elevemos o pensamento e o nosso sentimento para podermos captar acima das coisas terrenas as inspirações da verdade e do bem. Quando em meio a lutas, dores, nós ficarmos exaustos, busquemos as clareiras da oração e da luz, que a fé abre para o mundo, para que ali o amor divino nos reconforte e nos revitalize a nossa alma. Apoiados na fé, conseguiremos atravessar em segurança a densa floresta da vida terrena, superando todas as dificuldades e os problemas, até que, mais aperfeiçoados, mais redimidos, mais vitoriosos, finalmente nós alcancemos o além, novamente. O mundo espiritual, nossa verdadeira pátria, onde haveremos de usufruir melhor
a vida imortal e feliz daquilo que nós somos, os verdadeiros filhos de Deus. E o nosso trem segue. Nós embarcamos, desembarcamos, voltamos e seguimos a caminhada. E para isso, nós precisamos fé e coragem para construirmos um mundo melhor para todos nós. Uma boa tarde a todos. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Nós te agradecemos pela família que temos e por todas as oportunidades que diariamente nos ofereces para o nosso aprendizado. E te pedimos o teu amparo, o teu auxílio. Nos ajuda a fortalecer a nossa fé, a nossa coragem diante dos desafios que a vida nos traz. Nós te pedimos também o amparo para todos aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão doentes, que se encontram talvez em seus lares, talvez em hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Que o teu amparo conduza a cada um deles uma mão amiga, o socorro físico, material e espiritual necessário para que possam colher dessa oportunidade o melhor aprendizado. Nós te pedimos também pelos governantes de todas as esferas, que eles também recebam as tuas bênçãos, para que possam se conscientizar da responsabilidade que têm na condução dos destinos da população e possam agir de forma ética, de forma honesta e responsável. Nós te pedimos também, Senhor, pelos órfãos, por todos aqueles que estão tristes, desanimados, que eles também recebam o amparo e o auxílio do teu imenso amor. Agradecemos ao Mestre Jesus por todo amparo, por todo auxílio. Agradecemos por nos trazer o seu Evangelho com tantas informações para que possamos fazer a nossa transformação moral, realizar o nosso melhoramento moral e assim aproveitarmos esta encarnação para, quando voltarmos ao plano espiritual, realmente tivermos aproveitado da melhor forma possível essa oportunidade. Nossa gratidão também aos espíritos amigos, aos nossos guias espirituais, que possamos continuar recebendo as suas inspirações em todos os momentos de necessidade e que cada um de nós possa fazer a sua parte, o seu esforço na
na melhoria e no aproveitamento de cada momento da sua vida. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.